Queria você estender suas mãos para cá para a gente orar por ela. Ela vai nos conduzir nessa manhã na palavra de Deus. Tá bonita, né, irmãos? Você viu? Caprichou no visual hoje. Deus, nós somos gratos pela vida da Kátia, Senhor, pela disposição do seu coração, pela forma que ela serve ao Senhor e também a essa igreja, Pai. E o Senhor deu uma missão importante para ela, compartilhar a sua palavra. Que a sua graça, a tua direção estejam sobre ela, Pai, nessa manhã, para que a tua igreja seja abençoada, para que haja resposta aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus, né? Por mais esse dia, por mais essa manhã abençoada. Nós já poderíamos ir embora agora, né? Quem que já foi muito abençoado aqui nessa manhã? Amém. Eu também, queridos. Mas como o Senhor é tão generoso conosco, tão maravilhoso, Ele ainda vai dar mais um pouquinho da presença dEle para nós, viu? Ele vai acrescentar mais um pouquinho da graça, da unção dEle sobre nós. Assim como o meu amigo Cláudio, né? Eu também tenho aqui o meu iFolha. Ai, gente, a gente não consegue, não consigo acostumar muito com as modernidades, prefiro ainda o meu iFolha, né? Mas amém. Uma hora a gente chega lá, né, Cláudio? Uma hora a gente chega lá. Queridos, abra comigo, por gentileza, em Marcos 9. Calor, né? Tinha um ventilador aqui, ó, mas sumiram com o ventilador, né? Ah, tá bom. Desculpado. A partir do versículo 17, queridos, Marcos 9. Amém. Diz assim: um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. 20. Então lhes trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Senhor, obrigada por esta palavra, Senhor. Esta é a tua palavra. Fala conosco, abre-nos, Senhor, a mente, o coração, e que esta palavra possa criar em nós raízes. Senhor, que nós possamos compreender de forma clara aquilo que o teu Espírito, Senhor, ministrará aos nossos corações neste momento. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Faça-se presente neste lugar, Pai. Toca em cada vida, em cada coração, para a glória do teu santo nome. Amém, queridos. Há 2 anos atrás, né, nós sequer sabíamos a diferença entre pandemia e epidemia. Essa palavra era meio estranha para nós, né? Quando tudo começou, a gente ficava ainda meio confuso com toda essa situação, né?
E vírus, a palavra vírus, não era como hoje, uma palavra cotidiana que a gente sempre, quase todos os dias nós ouvimos falar, nós falamos também, infelizmente. Essa palavra vírus se tornou algo normal e cotidiano nos nossos dias. E que nós ainda estamos lutando contra esse vírus. E certamente nós vamos vencer para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Nós estamos lutando, mas essa batalha nós venceremos para a glória do Senhor. E hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre um outro tipo de vírus, né? Um vírus que é muito perigoso. Ele é pouco conhecido, mas ele também mata, né? Muito mais até do que esse vírus que a gente está vendo aí. É o vírus da incredulidade, queridos. A incredulidade é um vírus que mata, que corrói, que entra devagarinho e vai destruindo lá no nosso coração a confiança e a fé. É muito silencioso. Ele chega de mansinho, sabe por quê? Porque a gente continua fazendo todas as coisas que nós estamos acostumados a fazer, só que ele vai criando uma raiz lá dentro de nós. E a gente não percebe. É muito difícil quando entra algo em nós e você e eu, nós não percebemos aquilo. Por isso que a gente hoje vai tentar aqui descobrir se esse vírus está na nossa vida. Detectando ele, a gente vai repreender em nome de Jesus. E nós vamos seguir nossa vida conforme o Senhor direcionar. Amém, queridos? Quando esse vírus penetra no nosso coração, ele vai endurecendo um coração. Nosso coração vai se transformando num coração de pedra. Amém? Vamos lá. Sabe como que a gente começa assim, entender um pouco mais sobre essa questão de se esse vírus está lá? A gente vai tendo dúvidas no nosso coração se algo realmente pode acontecer. Isso daí já é o princípio de um vírus da incredulidade, né? Olha como esse pai, ele enfrentou ali uma multidão, queridos. Olha a força que ele fez para chegar até Jesus. Ele enfrentou uma multidão e trouxe o seu filho a Jesus. Mas, na verdade, ele mesmo não tinha a total certeza se o que ele estava esperando iria acontecer. Olha ali o vírus da incredulidade escondidinho no coração. Ele perguntou, né, para Jesus, se podes, faça alguma coisa, se podes. Então, assim, muitas vezes, queridos, nós também, como este homem, nós viemos a Jesus. Todos os dias, nós estamos aqui, nós viemos a Jesus. Mas, às vezes, pode vir na nossa mente, no nosso coração, que o nosso problema, o problema que a gente está passando, é difícil demais. Nosso problema é difícil demais. A minha doença, a doença que eu tenho, ela já faz tempo que está aqui, ela é crônica, não tem muita solução, é só tratamento que eu vou fazer. Cura, eu sei que não vai ter, porque o médico falou que não vai ter. Queridos, eu fui curada de problemas crônicos, meu esposo também, minha nora, coisas que não tinham solução e nem cura. E nós somos curados agora, em nome de Jesus. Amém? Então, não existe problema crônico para Jesus. Ele cura todas as coisas. Ele ressuscita mortos, ele abre portas, ele abre caminho onde não existe. Viu? Então, ele pode todas as coisas. Então, a gente não pode colocar barreiras no agir do nosso Senhor. Viu? Às vezes a gente pode chegar aqui até o Senhor e falar, nossa, o meu problema está tão difícil no meu casamento, eu acho que não tem muito jeito. Sabe por quê? Porque Deus só age quando o outro quer também. Ele não vai. Eu quero, mas como o outro não quer, né? O meu cônjuge não quer, então não tem jeito. A gente arruma até palavra de Deus para justificar a nossa incredulidade, queridos. A gente tem que parar com isso, fazer a nossa parte, e Deus está trabalhando e vai agir da forma que Ele quiser. Ou, às vezes, a gente pode até dizer assim, poxa, já até me separei, no caso de alguém que se separou, infelizmente. Não tem mais jeito, eu me separei. Será que pode Jesus restaurar um casamento que já foi desfeito? A pessoa, às vezes, até está morando em outra casa. O Senhor pode, queridos. O Senhor pode.
Não existe talvez ou se para Deus. Ele pode todas as coisas. A gente que põe esse se, né? Ah, se fosse assim, se acontecesse daquela forma, ou se fosse um pouquinho mais assim, ou se fosse antes, se fosse depois. O se está nas nossas mentes. Na mente do Senhor não tem se, não tem talvez. O Senhor pode todas as coisas. Eu digo, porém, se a pessoa abrir o coração ao Senhor, nada, né, poderá impedir o agir do Senhor. Se a gente abrir de verdade o nosso coração, o Senhor vem e age, transforma, muda. Mas a questão não é Deus. Ele pode. O que a gente precisa ver é nós mesmos. Será que nós estamos crendo de verdade? Será que quando nós temos um problema real, a gente vai na presença do Senhor e clama para que aquele problema seja o fim? Para que seja resolvido verdadeiramente, e acredito que vai ser através daquela oração? Porque às vezes a gente pensa assim, não, se tal pessoa orasse, o problema seria resolvido. A gente não coloca nem fé na nossa oração, queridos. Sendo que o Senhor fala a todos nós, abre a sua boca, pede. Se você pedir com fé, eu ouvirei e eu irei transformar. O Senhor nos diz isso, é para cada um de nós. O Senhor não fala, olha, se você fosse pastor, você iria abrir a boca e ia acontecer. Ele fala isso em algum lugar? Não. Ou se você fosse presidente da empresa, você poderia mudar essa situação na tua empresa. Ele fala isso? Não. Ele fala, se você orar e crer na tua oração, vai acontecer. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. O Senhor disse que tudo é possível àquele que crer. A minha oração tem poder, sim, diante do Senhor. Só que eu preciso crer nisso, porque o Senhor já disse. Como está o nosso coração diante de Deus, queridos? Como tem sido a nossa oração? Será que nós nos achegamos ao Senhor murmurando ou orando com fé? Repreendendo mesmo a tempestade, ordenando para a doença que saia? Que aqui na terça-feira a gente aprendeu um pouquinho sobre os tipos de oração. Que a gente tem um tipo de oração que é uma oração de petição, que a gente direciona a Deus. Mas a oração, quando nós oramos direcionadas à doença, o problema, aí já não é uma oração de petição. Nós ordenamos a doença que saia em nome de Jesus. Nós ordenamos a tempestade que cesse em nome de Jesus. Nós temos esse poder e autoridade. O Senhor já nos deu este poder e autoridade. Nós já vivemos aqui uma situação, e não uma vez só, queridos. Às vezes o marido... Eu vou dar um exemplo, não estou direcionando isso para ninguém, tá, queridos? Só um exemplo para a gente entender como que, às vezes, a gente não abre mão do menor, né? De um orgulho, de um coração um pouquinho entristecido para receber a bênção maior. Às vezes tem pessoas aqui que oram tanto para o marido ou para a esposa vir. Ai, meu marido, minha esposa, meu filho, para a igreja. Chegou o dia que a pessoa vem, começa a vir, começa a amar o Senhor, começa a mudar, se transformar dentro de casa. Queridos, não é uma incoerência a pessoa não se alegrar com uma situação dessa? Mas a gente já passou aqui situação onde a pessoa orou, e quando a esposa e o esposo vieram, a pessoa falou, agora ele está vindo, agora ele vai ver o que é bom. Ele vai ver o que eu passei aqui. Né? Ele está vindo, ele está falando que é crente, não estou acreditando muito, não. E aí começa a lembrar coisas que já aconteceram no passado. E começa a querer descontar. Isso daí, queridos, a gente precisa continuar perseverando até que a obra esteja completa, até que a totalidade ali na nossa casa venha, né? Todos venham para o Senhor, a obra seja completa. Quando você tem que olhar, nós temos que olhar para aquilo que já mudou, não aquilo que ainda não mudou, entende? Continuar trazendo na nossa memória aquilo que dá esperança. Por exemplo, o marido não vinha para a igreja, começou a vir, mas ainda tem muitas coisas que precisa mudar.
amém, glória a Deus, ele já mudou aqui um pouco. Olha para isso, se apega nisso. Não olha para ele e fala, olha, você está indo para a igreja, mas você está errado porque você fez isso e fez aquilo. Deus está trabalhando, continua trabalhando. Vamos perseverar, vamos colocar os nossos olhos em Deus. Olha para aquilo que dá esperança, coloca no seu coração aquilo que dá esperança. Amém, queridos? Essa incredulidade, ela muda totalmente o nosso comportamento. Porque numa situação dessa, por exemplo, você vê que a pessoa veio, mas você fala, poxa vida, ela veio, mas ela não está transformada. Olha o que ela está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Esse tipo de situação, a gente vê muito acontecer, queridos. Da pessoa se colocar numa posição e julgar o outro. A gente precisa exercitar a nossa fé, primeiramente dentro de casa. Porque é em casa que a gente vê as coisas acontecendo. É em casa que a gente tem que ter paciência, né, Andréia? É em casa, gente. É em casa que a gente precisa clamar ao Senhor mesmo e ver ali a transformação acontecendo na vida do nosso marido, filho, esposa. É em casa. É em casa que a gente precisa exercer a obediência do Senhor. E nunca deixar de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca deixe de lutar. Nunca deixe a sua fé esmorecer. Porque o Senhor é fiel, queridos. Ele está trabalhando. Amém? Amém. A gente não pode deixar ali a nossa fé se esfriando, porque a gente começa a se misturar com aquilo que não agrada ao Senhor. Com pessoas, com atitudes, com ações, com pensamentos. A gente vai se afastando. Esse vírus dentro de nós, a gente vai se afastando. Pouco a pouco, a gente vai se misturando. A gente perde a visão. A gente deixa de enxergar como o Senhor vê. E nós, filhos do Senhor, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós vivemos pela fé. A fé e a esperança que há em Deus. Imagina você, se a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Você deixa de sonhar. Você deixa de esperar com fé. É um vírus mesmo que vai te matando. Porque uma pessoa que está viva, mas não tem esperança e não tem fé, não consegue enxergar, né, que o milagre vai acontecer na sua vida, ela está como se fosse um zumbi, sabe? Morto-vivo. Está morto-vivo, queridos. E esse vírus, né, a incredulidade, ela é realmente a barreira, o muro que separa a gente de viver a totalidade daquilo que Deus espera que nós vivamos. Amém? Ela é uma barreira para a nossa fé. É um impedimento. Você orou, mas você não... eu acho que isso não... Eu orei, até que eu orei, mas eu não vejo possibilidade disso acontecer. É uma barreira. Te aprisionou, te impediu. Sabe o que vai acontecer? Você não vai receber. A gente precisa orar com fé. Você não precisa orar muitas horas. Mas se você fizer ali a sua oração, poucas palavras, mas crendo, você vai receber. Amém? Porque, como diz lá em Hebreus 11, a fé traz à existência aquilo que não existe. A fé agrada o coração do Senhor. Viu? Ela move montanhas, ela transforma todas as coisas. O Senhor diz até que se a gente falar para um monte, sair desse lugar e pular em outro lugar, o monte vai. O que ele quer dizer com isso, queridos? Que a fé, ela remove obstáculos que a gente não pode nem imaginar. É a sua fé. Ela faz existir. Pode ser que nem exista aquilo que você está pedindo. Não há possibilidade. Mas se você tiver fé, vai acontecer. Lá em Mateus, não precisa abrir, eu só vou contar aqui uma história, que eu aprendi com a minha amiga Eliette, né? Que eu tenho que contar umas historinhas também.
Em Mateus 13, lá para o versículo 53, Jesus estava num lugar que as pessoas conheciam ele. E as pessoas estavam ali maravilhadas de ver como ele, nossa, como ele fala bem, como ele se expressa bem. Nunca vi ninguém com tanta autoridade. Mas aí veio um e falou assim, mas não é esse o filho de José e de Maria, que veio lá de Nazaré? Nossa, será que pode vir alguma coisa boa de lá? As pessoas não colocaram fé. Por quê? Porque conhecia ele lá atrás. Nossa, essa pessoa, nossa, com essa roupa, com esse jeito. E sabe o que aconteceu, queridos? Ali, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do coração dessas pessoas que ficaram julgando ele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu estou aqui, né, falando algo para vocês, vocês podem dizer, poxa, ela está falando para mim? Será que ela não é filha da Dona Maria, do seu Luiz lá, que morava ali no Carrãozinho? Ah, não. Será que pode acontecer alguma coisa? Pode sim, queridos, porque não sou eu. Nesse caso aqui, Jesus era o Jesus. Mas aqui não sou eu, mas é a palavra de Deus. Se você crer, vai acontecer na sua vida. A gente precisa ouvir as coisas, não importa de quem. Né? Eu lembro aquele dia, não sei se a Michele vai lembrar, de uma irmã, né, Mi? Profetizou que ela iria ficar grávida. Aí ela falou, pastora, será que essa pessoa, tal? Aí a irmã era meio confusa, né? Mas eu falei, não, Michele, amém. Ela falou, creia, porque Deus vai fazer. Ela ficou grávida do Gabriel, não é? Glória a Deus, ela creu naquilo. Porque, às vezes, você olha assim, a pessoa fala um pouquinho demais, você fica meio assim, será que vai acontecer? Não é o que a pessoa está falando, é aquilo que você vai crer ou não. Tome posse da palavra do Senhor. Deus é fiel para cumprir. Nesse caso, as pessoas deixaram de receber, porque não creram nele. Né? Queridos, se a gente não tiver fé, a gente não vai agradar o nosso Senhor. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Sem fé, nós não agradamos ao Senhor. Lá em Hebreus 3:12 diz assim, cuidado para que não tenha um coração incrédulo e perverso, que o afasta do Deus vivo. Cuidado, queridos. O nosso coração, quando ele não tem fé, quando ele é incrédulo, ele se torna perverso e nós nos afastamos totalmente do nosso Deus. O que agrada ao Senhor é um coração grato. É um coração que acredita. Porque o Senhor está... Se nós acreditarmos, realmente tivermos fé, tomarmos posse, né, da palavra que diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. O que pode ser impossível para nós, queridos? O Espírito Santo, aquele que abriu o mar, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que fez todas as coisas incríveis que a gente vê na Bíblia, mora dentro de você. Olha isso. Mora dentro de você. Não existe problema difícil demais. Não existe situação impossível, crônica demais. Ele mora dentro de nós, a gente precisa, né, detectar que esse vírus está tentando enganar você e eu. Dizendo que você não pode, que não é possível, que é difícil demais, já passou o tempo. Não passou o tempo, não. Se hoje creres, verás a glória de Deus na sua vida e a transformação do Senhor sobre todas as coisas. Esse vírus precisa ser detectado neste momento. E a gente vai tomar a vacina, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo em nós. Amém? Expulsar esse mal. Jesus disse lá, geração incrédula, até quando eu terei que ficar com vocês? Até quando vou ter que suportar vocês? Jesus está conosco todos os dias. Será que quando a gente coloca essa dúvida no coração, não é a mesma palavra que Jesus fala para nós hoje? Por que você está duvidando? Geração incrédula.
Jesus está declarando aqui a sua insatisfação com a falta de fé dos discípulos dele, que em todo o tempo viu tanto milagre ali, queridos. Fala, nossa, olha, tantas coisas aconteceram e vocês ainda estão duvidando, por quê que vocês fazem isso? Eu já ensinei para vocês, porque vocês não tomam posse. É como nós, pais, quem é pai aqui e mãe? Olha, bastante. A gente ensina o filho, e aí ele vai lá, às vezes faz errado. Aí a gente fala, mas eu já não te disse, eu já não te ensinei isso, criatura de Deus. A gente faz isso, viu, Jéssica? Você vai ver quando você tiver seu filho. A gente ensina e às vezes fala, nossa, mas ele está aprendendo. Muitas vezes aprende até com as nossas atitudes, é o que eles fazem. Mas, abrindo um parênteses aqui, a questão é a indignação de Jesus aqui. Ele fala como nós mesmos. Né? Como os pais que falam, ensinei e não aprendeu. Né? Nós também fazemos isso. E nós vamos aprender, queridos, vamos ser filhos obedientes ao nosso Senhor, né? Em nome de Jesus. A gente não pode se apegar na forma como vamos fazer isto ou aquilo. A gente precisa se apegar com quem está à nossa frente. Quem vai conduzir? É o Senhor, é Ele que está dentro de mim. Então, a gente não precisa ter medo de nada, a gente não precisa, né, ficar ali apavorado. A Rafinha, aqui antes do culto, ela estava, pastor, eu estou tremendo, olha, tremendo, a mão dela assim, ó. Eu não sei orar. Vocês viram ela orando aqui, né, gente? Que coisa mais linda. Ela não parava. Quase que eu fui lá, Rafa, chega, já deu a hora. Orando. Por quê? Porque eu falei, olha, é o Espírito Santo que está em você e é Ele que vai falar através da sua boca. E ela orou. E foi muito lindo, né, gente? A Rafa ora lindo. Amém? Então, não, a gente não pode temer nada. É o Espírito que está dentro de nós e é Ele que vai fazer. Naquele caso, os discípulos ficaram até meio surpresos. Nossa, o que aconteceu? Né? Por que eu não pude fazer? E eles foram perguntar para Jesus. Jesus, o que aconteceu? Onde a gente falhou? Né? Por que a gente não conseguiu expulsar esse mal desse menino? E Jesus disse assim, porque esse mal, esse espírito só sai com jejum e oração. Está lá no versículo 29. Só com jejum e oração. O que Jesus está dizendo aqui? Nós devemos estar preparados, queridos. Preparados o tempo todo. A gente não sabe o momento em que nós iremos ter que expulsar um espírito imundo. A gente não sabe o momento em que virá uma situação difícil para a gente enfrentar. Estejam preparados em todo o tempo. Né? Como? A gente fala aqui, igual vou falar que nem Jesus, a gente cansa de falar aqui, né? Sempre. A gente precisa ler a palavra, sabe? Estar ali alinhado com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai te trazer na memória aquilo que você já conhece, né? Aquilo que você já leu, ele vai trazer a palavra certa. Mas você precisa buscar conhecer o Senhor. Como? Através da palavra. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pela palavra. Ouvir a palavra e a palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. A gente precisa buscar ler, buscar conhecer, e a nossa fé vai sendo cada vez mais aumentada, cada vez mais fortalecida pela palavra do Senhor. Segundo ponto, a gente precisa declarar a verdade sobre a nossa vida e sobre as situações da nossa vida. Declarar com autoridade, queridos, a autoridade que Deus já te deu. Você tem poder de expulsar todo o mal que pode estar te acontecendo em nome de Jesus. Fazendo isso daqui, ó, em 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levantar contra nós e contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo.
a gente tem que declarar essa palavra. Destruir todo o pensamento errado, todo o mal, sabe? Vem coisas ruins na sua mente para te brecar, para te parar, para te entristecer, para te deixar com depressão, com síndromes. Esses dias, queridos, não faz muito tempo, eu comecei a pensar nas coisas, sabe? Nossa, olha quanta coisa está acontecendo. Falei, Senhor Jesus. E aqui, gente, o medo começou a tomar conta de mim. Tomar conta de mim de uma tal forma, sabe, que eu comecei a tremer. Eu fiquei, sabe, apavorada. Apavorada. Sabe assim, eu não sei explicar para vocês, eu tinha vontade de sair correndo, gritando. Um medo. E eu sou uma pessoa destemida, queridos. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de andar sozinha à noite, não tenho medo de ficar sozinha em casa, eu não tenho medo de nada. Né? Eu não temo, mas eu comecei a ficar com medo de coisas simples, sabe? Comecei a pensar no que tinha que fazer, em como o mundo está, a vida dos meus filhos, meu Deus, meus filhos casaram, ai, não sei o quê. Começou a vir tanta coisa assim, aí eu falei, não, chega, para. Aí comecei a orar. Aí eu falei, Zé, pelo amor de Deus, vem orar aqui comigo. Eu estou com medo, eu fiquei com medo, um medo. Então, eu entendi um pouco o que seria essa síndrome do pânico, queridos. Eu entendi um pouco, isso é grave. Mas você vê, eu não tinha nada, graças a Deus, nem tenho mais, isso foi embora, nunca mais voltou, e eu nunca mais vou dar espaço para o pensamento ruim na minha vida. E a gente precisa fazer aqui o mesmo. Repreenda, não deixa coisas ruins ficar povoando a sua mente. Traz na memória a palavra de Deus, o que dá esperança. O Senhor até aqui nos ajudou, até aqui nos fortaleceu. O Senhor vai livrar desse mal e daquele. Deus vai expulsar aquele mal. Em nome de Jesus, esse mal vai sair, está repreendido. E vai declarando, vai destruindo todas as artimanhas do inimigo. Ele só vai poder vencer contra nós se a gente permitir, queridos. Sabe, você só vai ficar prostrada numa cama e prostrado numa situação se você permitir. Você quer permitir? Não. Então, lute com esses argumentos, com a palavra de Deus, com a fé. Jejuar e orar, isso daí, gente, a gente precisa fazer mesmo, né? Jejuar e orar o tempo todo. E pedir a Deus mais fé. Peça a Deus mais fé, Ele vai acrescentar cada vez mais fé. Daqui a pouco você vai começar a acreditar em coisas que o pessoal vai achar que você é meio maluco, né? Nossa, você está acreditando nisso? Tô acreditando nisso, porque Deus pode todas as coisas. E o pai do menino disse para Jesus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Né? De uma certa forma, ele estava ali orando, Senhor, eu creio nisso, mas eu fiquei ali com dúvida, me perdoa, me ajuda nesta incredulidade. E Jesus responde para ele, se podes, claro que eu posso, claro que eu posso. Todas as coisas é possível àquele que crê. Né? E tudo, se engloba tudo, queridos. Em grego, tudo significa tudo. Tudo, todas as coisas. Se você busca por mais entendimento de Deus, você pode. Se você busca por mais presença do Senhor, poder, autoridade na palavra, dons espirituais, você vai receber. E aí falar em público, você busca ali uma ousadia em falar em público, Deus vai fazer isso com você, né? Tirando toda a timidez, tudo que te atrapalha, toda a barreira. Se você quer salvar seu casamento e parece estar perdido, você pode salvar sim. Se você busca pelos seus filhos que ainda não conhecem o Senhor, você vai trazer à existência isso na tua vida. É uma cura, uma enfermidade que não tem cura aos olhos humanos, eu declaro a cura. Em nome de Jesus, busca, você vai ser curado sim. Em nome de Jesus, todas as coisas nós podemos em Deus. Tudo você pode, tudo. Você crê? Você precisa crer. Tudo você vai poder, mas você precisa crer, queridos. No versículo 25 diz,
que Jesus repreende o espírito com uma imensa oração. É assim que está escrito lá? Jesus repreende o espírito com poucas palavras. Ele diz assim: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe este menino e nunca mais volte. Olha só, uma oração curta, simples, mas o que ele tinha? Autoridade. Ele cria que aquele espírito iria sair. E se eu e você crer que se você orar, aquela pessoa vai ser curada, aquela situação vai ser transformada, aquele espírito imundo vai sair, ele vai sair em nome de Jesus. O espírito gritou, se agitou violentamente, né? O menino ficou como se tivesse morto, queridos, a palavra diz. Mas Jesus tomou pela mão, levantou o menino e o menino ficou em pé e foi curado. O espírito, quando viu Jesus, nos versículos antes, diz aqui que ele já começou a causar, né? Ele começou ali tremer, agitar o menino só de ver Jesus. É assim que o problema vai ficar quando ver você e eu chegando. Quando ver você e eu abrindo a boca, vai ficar tremendo. Eu vou ter que sair mesmo agora. Em nome de Jesus vai ser assim, queridos. A gente precisa tomar uma decisão hoje. Como a gente vai continuar vivendo? Porque não adianta a gente vir para a igreja. Ouve uma semana, ouve outra semana, vem para o G100, a gente vê as coisas acontecendo, mas na minha vida continua sempre igual. Ordena para o problema sair. Muda a sua vida. Ore, creia no Senhor. Autoridade e fé vem do Pai. E lá a gente consegue alcançar no trono do Senhor essas bênçãos. Amém? Jesus é o nosso exemplo, queridos. Siga Ele. Olhe para tudo o que Ele fez. E Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Será que a gente vai falar, não, eu vou fazer sim, em nome de Jesus? Ou a gente vai pensar, será que eu vou fazer mesmo? Jesus disse que você vai fazer. E eu? Qual que é a nossa posição agora? A gente precisa crer. E ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está aqui agora. Ele está aqui no nosso meio, ele está aqui na nossa casa, ele está lá no nosso trabalho, ele está te vendo quando você dorme, quando você acorda. Em Hebreus 3, no versículo 78, diz assim. Gente, tudo isso vai estar no boletim, tá? Vocês podem pegar lá no nosso aplicativo Boletim e vocês vão ver. Lá em Hebreus 3, 78 diz assim: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Vocês estão ouvindo Deus falar com vocês? Não endureçam o seu coração nesse momento. Toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Ele tem uma nova vida para você. Uma vida de fé, que tira todo o medo, todo o impedimento do teu meio. Você vai ter mais alegria, queridos. Você vai ter mais paz. Peça ao Senhor, tira do teu meio todo o vírus de incredulidade. Em nome de Jesus seja repreendido esse mal. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Vamos nos colocar em pé? Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Fecha seus olhos. Se você, por um acaso, ainda tiver uma semente de mostarda de dúvida no teu coração nesse momento, peça ao Senhor nesse momento que Ele venha e tire esse mal de você. Porque, queridos, em nome de Jesus, eu já profetizo sobre a sua vida neste lugar. Você vai sair daqui totalmente transformado, totalmente liberto, totalmente fortalecido. Pode ser que a sua situação ainda não se resolveu, mas vai se resolver, porque nós temos fé nisso. O Senhor está trabalhando, o Senhor está à frente de você. Amém? Fecha seus olhos e ore com fé. Eu não sei a sua situação, mas o Senhor e você sabe. Coloca agora na presença dEle. Com toda fé, queridos, com toda fé. Traga à existência aquilo que não existe. Abra caminhos no teu deserto.
Abra fontes na rocha nesse momento na tua vida, porque o Senhor quer te abençoar nesse lugar, nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sobre cada coração neste lugar, Pai, cada pensamento seja cativo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, para que haja mais fé. Vem, Jesus, traz fé. Traz mais fé aos corações. Tira de nós todo o vírus da incredulidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, não duvidar mais, mas nós possamos crer. Nos ajuda, Jesus, com esta incredulidade. Tira de nós. Nos afasta, Senhor Deus, de toda falta de fé. Senhor, em nome de Jesus, vem, toque em cada coração neste lugar, em cada mente, Senhor. Nós levantamos nossa voz neste momento crendo, sabendo que o Senhor está aqui, Senhor, tocando, visitando mentes e corações neste momento, Pai. Senhor, nós não iremos mais ser enganados, nós não iremos mais, Senhor Deus, ficar prostrados diante de situações difíceis demais para nós, porque, Senhor Deus, é o Senhor que nos exalta, nos fortalece, é o Senhor que nos livra, nos cura, o Senhor mora dentro de nós. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, Pai, vem neste lugar sobre cada situação, cada coração, Senhor, quebra barreiras, quebra grilhões, quebra mágoas, marcas, Senhor Deus, pode ser que haja marca lá no passado, algo que o meu irmão ou minha irmã está enfrentando há muito tempo, Senhor, não consegue, Senhor, se livrar, mas, Senhor, neste momento ele crê que o Senhor está aqui, o Senhor está tocando com cura, o Senhor está tocando com livramento, libertação, Senhor, em nome de Jesus, visita, Pai, visita, Senhor Deus, e tira todo o mal, afasta tudo aquilo, Senhor Deus, que condena, afasta tudo aquilo que prende, afasta tudo aquilo, Senhor Deus, que impede o seu total agir nas vidas neste lugar, Pai. Senhor Deus, eu profetizo que a partir deste dia, os meus irmãos neste lugar se tornarão, Senhor, pessoas mais fervorosas, mais felizes, Senhor, em tudo que fizerem. Senhor, eu profetizo vida, alegria e paz sobre os corações neste lugar, em nome de Jesus. Toda esterilidade bate em retirada em nome de Jesus. Nós seremos frutíferos, Senhor, não somente na nossa casa, mas onde quer que nós estivermos, Senhor, a palavra do Senhor será semeada e nós, Senhor Deus, colheremos frutos benditos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem mais Jesus, mais fé, Jesus, mais Jesus, mais de Ti, mais alegria, mais unção, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem neste lugar e lava tudo que estava, Senhor Deus, imundo em nós. Tira, Senhor Deus, tudo que está, Senhor Deus, prendendo as nossas mentes em nome de Jesus. Tira, Senhor Deus, tira do nosso meio toda a contaminação, toda a falta de fé. Nós cremos, Senhor Deus, nós cremos no impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Milagre, Senhor Deus, acontece quando o Senhor está no nosso meio, e nós te agradecemos, Senhor, pelos milagres, a multidão de milagres que nessa manhã está acontecendo aqui no nosso meio, em nome de Jesus, porque eu creio que cadeias foram quebradas, em nome de Jesus. Eu creio que curas vieram, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nesta mesma fé e unção, Senhor, que está neste lugar, Senhor, eu oro sobre a vida da minha sogra, a minha mãezinha do coração, Senhor, repreendendo toda enfermidade no sangue dela. Eu repreendo todo mal, todo câncer, no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode livrar e irá. Nós repreendemos sobre a medula dela todo mal, toda irregularidade nessas células. Nós lançamos fora, em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja a cura sobre a vida da dona Neria, em nome
nome de Jesus, nós testemunharemos em fé, Senhor, em gratidão, a cura dela. Nós já te agradecemos porque ela está cada dia melhor, está se recuperando cada dia melhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por nos usar como instrumento de glória nesta terra. Obrigada por usar a vida de cada irmão aqui, cada irmã aqui, como instrumento de glória, onde eles estiverem, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.